Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco dos anos iniciais do Corinthians, da sua fundação até a conquista do seu primeiro título. Antes de começar, se inscreva no canal, curta, compartilha e vamos iniciar mais um vídeo da nossa história do futebol. Às 8h30 do dia 1º de setembro de 1910, no bairro Bom Retiro, em São Paulo, nasce um dos maiores clubes de futebol do mundo, o Esporte Clube Corinthians Paulista, fundada por Joaquim Ambrosio, Antônio Pereira, Rafael Peroni, Anselmo Correia e Carlos Silva, e mais 8 participantes. Inspirados pelo Corinthians Futebol Clube da Inglaterra, que na época estava fazendo uma turnê bem-sucedida pelo Brasil, os 5 operários ficaram animados com o resultado do clube inglês e resolveram criar o próprio clube. O presidente escolhido pelos membros fundadores foi o alfaiate Miguel Batalha, que afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." Porém, ficou apenas 15 dias na presidência, sendo substituído por Alexandre Magnani. Inicialmente, o Corinthians seria apenas um clube de várzea da região paulista. Em menos de 2 semanas de existência, disputou o seu primeiro jogo no dia 10 de setembro de 1910, contra a União da Lapa. Porém, foi derrotado por 1-0. Mesmo com a derrota, deixou uma boa impressão, pois a União da Lapa, mesmo sendo de várzea, era considerado um time forte. Nos primórdios do Corinthians, sua camisa era de cor bege com mangas pretas e calção branco. Porém, logo a cor da camisa foi trocada, pois o bege desbotava rapidamente. Nessa época, o Corinthians não tinha escudo no peito. A primeira vitória veio logo depois da derrota contra a União da Lapa, no dia 14 de setembro de 1910. O Corinthians venceu o Estrela Polar por 2-0, partida realizada no extinto campo do Lenheiro, que foi a primeira casa do Corinthians, situada na rua José Paulino, chamada na época de Rua dos Imigrantes, no bairro do Bom Retiro. Em 1913, para continuar crescendo, o Corinthians precisava se filiar na Liga Paulista. Porém, os clubes tradicionais da época não vinham com bons olhos a integração de times populares. Na época, houve bastante briga entre os clubes. Corinthians ficou os 3 primeiros anos sem escudo, até a disputa para a vaga da Liga Paulista. O primeiro escudo utilizado pelo Corinthians foi com as iniciais C e P, de Corinthians Paulista. Para ingressar na Liga Paulista, Corinthians precisou passar por 2 jogos eliminatórios. O primeiro foi contra o Minas Gerais Futebol Clube, vencendo por 1-0, e o segundo contra o São Paulo Sport Clube, ganhando por 4-0. Depois do resultado, houve uma grande comemoração pela filiação à Liga Paulista. A primeira participação do Campeonato Paulista em 1913 foi mediana. De 6 clubes, ficou em 4. Mas o que ninguém imaginava que aquele time formado por operários seria o campeão paulista no ano seguinte. Em 1914, Corinthians fez história no futebol, vencendo as 10 partidas disputadas com 37 gols marcados, conquistando de forma invicta o seu primeiro título da história. Naquele momento, era surreal aquele time que acabou de sair da várzea conquistando um torneio dessa importância. Em 1914 foi um ano fundamental para a história do Corinthians. Além de ser campeão paulista, participou do seu primeiro jogo internacional, contra o Torino da Itália. O time italiano ganhou o primeiro jogo de 3-0 e o segundo por 2-1. A contribuição histórica do Corinthians, além da conquista do Paulista, foi trazer o povo para o futebol, o que ajudou o clube a ter muitos adeptos no decorrer dos anos, criado por operários para operários. Então é isso, pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. As fontes utilizadas nesse vídeo eu vou deixar na descrição. Nos ajude a crescer na plataforma, curtindo, comentando e compartilhando. E nos vemos no próximo episódio da nossa história do futebol.